Estamos aqui para mais um CimeroCast. É o podcast do Cimero Sindicato Médico de Rondônia. Eu, Flávia Lenze, sou presidente do sindicato, estou aqui acompanhado hoje pelo Potier, um dos nossos diretores do sindicato e meu companheiro dos podcasts daqui para frente, né, Potier? Potier. Bom, hoje nós temos um assunto muito especial e eu gostaria que vocês colocassem suas observações a respeito do nosso podcast, o que vocês gostaram, o que não gostaram, ideias para próximos podcasts. Elas serão muito, muito úteis, serão analisadas e a gente vai tentar fazer todas. O nosso assunto de hoje é sobre o autismo. O autismo é uma patologia que vem aumentando o número de crianças acometidas. Nós temos hoje uma convidada aqui, que é a doutora Vanessa, nossa colega médica, psiquiatra, e que vai nos falar um pouco sobre essa doença que está tão prevalente hoje. Quase não se conhece mais uma família que ou tem alguém autista na sua família ou tem um vizinho que tem, né? Então, devido à prevalência, ela gera uma necessidade de atuação social, né? De intervenção social, intervenção do Estado, intervenção das pessoas, seja de quem for, de quem estiver convivendo. E é isso que nós vamos tentar entender um pouquinho hoje aqui. O que é o autismo, quais são as pessoas mais acometidas, se é menino, menina, parece que é mais em homens do que em mulheres, começa desde a primeira infância, como se faz o diagnóstico, como tratar, onde procurar, o que tentar fazer, diminuir o desespero das famílias, porque realmente é um diagnóstico que impacta, né, quando a família tem, e devido à prevalência, o mês de abril, hoje, nós estamos gravando esse podcast hoje, dia 17 de abril de 2023, e nós estamos no mês de conscientização do autismo. Por isso, a escolha desse assunto para esse podcast tão importante como é. Eu gostaria de passar a palavra um pouquinho para o Potier se apresentar, depois nós vamos começar a falar com a doutora Vanessa. Primeiramente, muito obrigado, doutora Flávia, né, por essa oportunidade. Obrigado, doutora Vanessa, por estar aqui com a gente. É extremamente importante essa ferramenta do podcast, né? Estávamos conversando agora há pouco o quanto é importante a gente conscientizar a nossa população. Porque a gente está falando aqui não só com médicos, né, mas também com pessoas de diversos níveis de escolaridade. Mas o nosso intuito também é levar informação para aquele médico que está lá na ponta, lá em Extrema, lá em São Francisco, lá em Cacoal, né, em outras cidades. A gente quer levar informação, atualidades. Essa é a função aqui do podcast. Muito obrigado pela sua vinda aqui. E vamos começar, né? Falar sobre o autismo. Vamos primeiro começar a falar da doutora Vanessa. Apresente-se, doutora Vanessa. Diga quem você é, o que você faz, de onde veio, para onde quer ir. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer poder abordar esses temas que são tão importantes na população, né? Principalmente se tratando de saúde mental, que nós sabemos que hoje as pessoas estão mais preocupadas em entender um pouco mais sobre a saúde mental, estão respeitando, né, muito mais essa condição que antes tinha tanto preconceito. E como a Flávia disse, né, hoje nós estamos com um aumento significativo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, o que está acontecendo com esse fenômeno, será que é o diagnóstico, será que é a prevalência, né? Bem, eu sou médica psiquiatra, atuo aqui na região tanto do estado quanto da prefeitura, né? Trabalho no CAPS da prefeitura, no Hospital Psiquiátrico do HB, e já tenho aí alguns anos de atuação na área da saúde mental. E vamos tentar esclarecer da melhor forma possível esse tema tão importante para a população. Beleza. Eu vou ler alguma coisa que eu peguei aqui. Autismo não é minha especialidade, eu sou cirurgiã, mas de qualquer maneira a gente. O transtorno do espectro do autismo, também conhecido apenas como autismo, é um transtorno do desenvolvimento neurológico que afeta as habilidades físicas, motoras, de comunicação e de interação social do indivíduo. Por isso que o autista, a gente diz que ele tem meio que aquele mundinho próprio dele, porque todas essas situações estão alteradas. A condição costuma se manifestar durante a primeira infância e acomete em maior prevalência os meninos. E estima-se, segundo a ONU, que aproximadamente 1% da população mundial seja de autistas. Isso é um número que nos apavora, porque 1% de bilhões são mais de milhões.
né? É, Então, nós temos que dar uma especial atenção, entender o que é, e a ciência está tentando entender por que o aumento dos casos de autismo, para tentar ver se a gente pode começar uma ação autismo zero, digamos assim, né, no mundo, tentar fazer com que o nascimento de autistas diminua. Claro que não diminuindo o nascimento de crianças, mas fazendo com que os fatores que levem esta criança a nascer com autismo eles sejam eliminados. Pode falar, Patrícia? É isso que eu queria trazer, eu queria pedir a opinião da doutora para poder comentar para a gente. Eu também li essa mesma informação e eu fiquei um pouco espantado até, né? Em alguma fonte eu achei até de 1 a 2%, né, representando esse diagnóstico. E aí a minha pergunta é, será que é uma prevalência que tem sido aumentada ou será que a gente está fazendo mais diagnóstico? Porque recentemente se mudou, né, para transtorno de espectro autista, porque incluiu, né, diversos subdiagnósticos também, tanto de Asperger e outros subtipos. Será que a gente conseguiu, será que existe essa prevalência por causa dessa mudança do DSM-5 ou a gente está fazendo mais diagnóstico? O que a senhora pode dizer para a gente? É interessante isso. Na verdade, eu percebo assim três fatores, né, na nossa prática clínica, assim. Primeiro, sim, as pessoas hoje são melhor diagnosticadas, né? Porque antigamente não se tinha todos esses parâmetros determinados, então, a partir do momento, como eu acabei de falar agora, né? A parte da neurologia, da saúde mental, né, da psiquiatria, a neurociência em si, ela cresceu muito e isso trouxe, né, com certeza, muito mais informações e muito mais probabilidade de um diagnóstico correto. Por outro lado, por ser uma patologia, né, um transtorno de etiologia ainda desconhecida, o que nós sabemos é dos possíveis causas. E essas possíveis causas, né, de uma probabilidade de uma pessoa ser portador de autista, envolve mudanças comportamentais e estruturais da sociedade. Uma delas, por exemplo, nós sabemos que você tem mais chances, né, de ter um filho autista se você é mãe após os 40 anos. Então, por exemplo, isso é um fenômeno que nós não tínhamos antigamente, né? Hoje as pessoas, elas escolhem, né, assim, cada um, lógico, pelas suas necessidades profissionais, financeiras, enfim. Mas nós, na medicina em geral, já sabemos que a partir dos 35 anos, toda mulher já começa a ter uma maior incidência de várias patologias, né? E após os 40, então, isso aumenta muito. Inclusive, a idade paternal também mais avançada influencia. Outra situação a pontuar, por exemplo, sabemos que crianças com prematuridade também têm mais chances de vir E a os ter prematuros estão sobrevivendo e cada vez estão mais. sobrevivendo cada vez mais. Então, assim, nós temos uma Uhum. série de fatores sociais, né, que Sangramento materno. exatamente, criança com baixo peso ao nascimento, né? Então, assim, crianças abaixo de 2,5 ali, de 2,5 kg. Então, eu acho que esses fatores também estão influenciando para que nós tenhamos, sim, né, uma maior incidência desse transtorno, mas também tem algo um pouco preocupante, que é o diagnóstico errado também, né? Por ser Seriam outras coisas diagnosticadas como isso, autismo. exatamente, porque o transtorno, por isso que ele mudou para esse espectro, ele tem muitas apresentações. Então, muitas vezes nós vamos ter indivíduos que têm determinados traços que são semelhantes ou até mesmo que são do autista, mas que não se caracteriza como transtorno propriamente dito. Então, hoje, com a informação, né, como as pessoas têm muito acesso à informação, a informação é muito boa e necessária, mas nós temos que também se preocupar um pouco se aquela pessoa que está lendo aquela informação, ela está apta para interpretar, né, esses dados e realmente colocá-los aonde devem ser colocados. Então, assim, nós temos vários sintomas do espectro do autista que nós vamos ter em diversas outras patologias da psiquiatria ou da neurologia, enfim, né, já que a gente considera um transtorno, digamos assim, multidisciplinar, né? Então, eu acho que esses três pontos são bem importantes nesse aumento dessa incidência. Eu acho que o diagnóstico, né? Os fatores ambientais que mudam e também talvez muitos diagnósticos que não estão
tão corretos assim, né? Tanto é que o DSM-5 agora fez, inclusive, uma nova, assim, fez uma revisão, né? E uma dessas revisões, inclusive, inclui o autismo. Exatamente porque nós, ali na prática, estamos vendo também um exagero de diagnóstico, né? E quando a gente vai realmente acompanhar esses pacientes, a gente vê que, na verdade, não se trata de autismo, se trata de outros diagnósticos, né? E aquilo não cabe ali como a pessoa talvez fez aquele diagnóstico primário, sabe? Eu vejo, assim, escutando falar e pensando, eu vejo muitos pais, assim, extremamente desesperados. A criança apresenta qualquer alteração, né? Não presta atenção no que eu falo, é autista, eu vou Sim, levar pro psiquiatra, pro pediatra, sei lá. E às vezes acaba influenciando o diagnóstico, né? sim. Meu filho, quando era pequeno, ele era terrível na escola. Uhum. Teve um ano que, há 4 dias antes de acabar as aulas no fim do ano, eu estava lá resolvendo problemas dele, porque ele realmente apontava. E diziam, você tem que dar Ritalina pro teu filho. Eu disse, por que eu tenho que dar Ritalina pro meu filho? Eu tenho que me aproximar dele, eu tenho que conhecer ele, eu tenho que tentar entender essa cabecinha dele, e eu fiz isso. Estudei muito, me aproximei muito dele, não só dele, eu tenho 3 filhos, mas eu acompanhei o desenvolvimento, né? Eu gostava de conhecer aquelas cabecinhas, né? Aquela fase do pensamento mágico, para mim é maravilhoso. E hoje meu filho é um adulto normal, nunca usou Ritalina, né? E ele é um adulto normal, mora sozinho, muito responsável, quieto, né? Então, assim, como você falou muito do diagnóstico, claro, o filho não achavam que ele fosse autista, era hiperativo. Eu dizia que ele não era hiperativo, ele era superativo. Sim. Mas o autismo me preocupa muito por isso, porque as pessoas, o meu filho é autista, chega, tem um diagnóstico de autista e começa a usar remédio. Nós tivemos dois momentos, assim, é, preocupa bastante nós que estamos, né, ali no dia a dia com o paciente. Nós tínhamos, assim, antes do autismo, né, nós tivemos a era do TDAH, né, do Isso, déficit de desatenção e hiperatividade. isso. E assim, foi como o autismo, todo Um mundo, boom, né? né, era diagnosticado. Eu lembro de Isso. situações que eu fazia, às vezes, meses a avaliação da criança e a professora falava assim, não, pode voltar com essa médica porque, não, o seu filho tem TDAH, né? Então, assim, hoje, o que eu recebo, né, de adultos, por exemplo, querendo saber se ele é ou não autista, né, tem me assustado muito. A procura tem sido até maior do público adulto do que do público infantil, Sério? né? Sério. E assim, é impressionante, por quê? É exatamente essa questão da informação que às vezes gera. Esses Exagerada, dias né? eu até falei, eu fiz um postzinho sobre isso, né? Da infoxicação, né? As Uhum. pessoas estão recebendo muita informação, É. mas informações que elas não sabem interpretar. Então, por exemplo, eu tenho falta de atenção, mas falta de atenção Todo mundo tem. é desde tudo que acontecer na sua É. vida. Então, eu estou ansioso, eu não vou ter atenção, eu estou depressiva, eu não vou ter atenção, eu sou autista, pode ser que eu não tenha atenção, eu tenho TD, enfim, né? Esquizofrenia gera desatenção, enfim, uma série a gente poderia citar aqui. É uma coisa que eu falo muito, né? Até porque eu sou docente, também trabalho em duas instituições de ensino superior na medicina, e eu falo muito assim para os meus alunos, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque na psiquiatria nós não temos um sinal que é característico de uma determinada patologia, Não tem né? algo Que patognomônico, nós né? chamamos de. Exatamente, nós não temos esse Patognomônico. patognomônico, né, estabelecido em nada. Então, assim, eu até falo, alucinou a esquizofrenia. Gente, isso não existe. A alucinação é um sintoma, igual febre, que pode aparecer, e uma Um monte de série coisa. de outras patologias. Então, assim, uma série, se a gente pegar e ler, né, os sintomas de autismo, ler os sintomas de TDAH, se eu não souber correlacionar aquilo, né, com a história daquela criança, com a história daquela família, com a história do que eu conheço de clínica,
aquilo vai ser um diagnóstico fadado ao insucesso, mesmo porque, como é um diagnóstico clínico, infelizmente a psiquiatria, alguns diagnósticos da neuro, como o autismo, ele se torna muito subjetivo, porque ele é Relacionado à baseado pessoa na que o faz. clínica, né? Nós não temos nenhum instrumento de exame real ali, né? Nem de imagem, nem laboratorial, nem biomarcadores que vai me trazer esse diagnóstico. Então, se eu não fizer uma consulta muito bem feita, não entender todo o contexto, não fizer uma avaliação por meses, e isso envolve uma avaliação multiprofissional. Eu tenho que ouvir a professora, eu tenho que ouvir a babá, eu tenho que ouvir a mãe, eu tenho que ouvir os avós, enfim. Nós vimos isso acontecer agora na pós-pandemia. Nós estamos recebendo uma série de crianças que as escolas estão enviando para avaliação sob a alegação que são autistas, porque tem, às vezes, um atraso na linguagem. Mas, gente, Não estava são na escola quando eu crianças estava na que plasticidade estavam cerebral. dentro de casa É. nos seus primeiros 2 anos de vida e muitas vezes com pais, por exemplo, trabalhando, pais Uhum. médicos que estavam, Uhum. por exemplo, trabalhando. Então, É. essa criança, muitas vezes, ela ficava ali restrita no ambiente, né, com uma pessoa ou duas, porque todo mundo tinha medo de contaminação. Ela teve uma pobre linguagem ali, né, de estímulo mesmo, não porque ela tem autismo. Então, assim, às vezes a pessoa chega, mãe, calma, vamos primeiro É. estimular, vamos ver Uhum. se é isso mesmo, vamos interagir ela no meio primeiro, né? Nós não estamos falando que não existe o autismo, lógico que ele existe, né? Lógico que é uma patologia que precisa ser identificada o mais breve possível, porque sabemos que o tratamento ele vai, quanto mais precoce, melhor é para Isso. essa criança, mas é muito importante, né? Também eu falo assim, acalmarmos a população, porque principalmente a população adulta, né? Então, assim, e lembrar disso, como você bem falou no começo, é uma doença do neurodesenvolvimento. Então, assim, ninguém é adulto e se torna autista. Uhum. O que pode acontecer é dele ter tido traços, né, ter desenvolvido esses traços ali na época do neurodesenvolvimento, até 3 anos. Ele pode ter sido adaptado, às vezes teve estímulos necessários, ele Sim. conseguiu superar aquilo ali por um tempo, mas na hora que ele é colocado nas demandas sociais, que é o marcador, né, do autismo, que é a interação social, pode ser que ele não tenha apresentado isso fortemente na primeira infância, mas ao ter que receber as demandas da vida, de interação com o meio, ele passe a ter dificuldades. E aí sim, esse adulto ele precisa ser acolhido, ele precisa ser avaliado e diagnosticado. Mas se já é uma condição, né, restrita ali, digamos assim, não é algo tão comum, nem no neurodesenvolvimento, né, esses adultos ali também são muito poucos, não é essa legião de pessoas que hoje alegam que possivelmente se identificam com sintomas do autismo. E eu acho interessante que nós não temos coisas patognomônicas dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental, mas a população e muitos colegas até mesmo tentam intitular Uhum. sintomas patognomônicos em determinadas doenças. Por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque não presta atenção, não se concentra, não tem foco, não tem atenção, tem a doença, né? A mesma coisa a senhora falou muito bem, que é do relacionamento social, que é uma Sim. cara do autista, mas ele não representa isso, Isso. né? Ele tem vários outros sintomas, tem os níveis de apresentação, tem os espectros de apresentação. Eu acho que muitas pessoas confundem isso, Isso né? é tão forte, para você ter uma ideia, depois que teve esse boom, né, do diagnóstico do autismo, nós temos pacientes esquizofrênicos de longa data, com diagnóstico assim, que a família chega hoje para nos indagar assim, a senhora tem certeza que é esquizofrenia? A senhora não Não é acha que é autismo. autismo? Por quê? Porque uma das características da evolução da esquizofrenia são o que nós chamamos de sintomas negativos. O paciente ele desenvolve um isolamento social, um comportamento autístico, Uhum. isso está na literatura, né? Então ele fica muito internalizado, Introspectivo. introspectivo, ele fica com o que a gente chama de avolia, ele perde a vontade de fazer determinadas coisas que antes ele fazia, alogia, que é o empobrecimento da fala. Uhum. Então, olha para você ver, um paciente que já tem um diagnóstico de anos, a família hoje nos procura para contestar isso. Não, mas será que esse diagnóstico não está errado? Então, olha para você ver a influência dessa informação desencontrada que também chega na população.
E isso é algo muito preocupante, né? Então, assim, aonde vamos achar esse contraponto é o que nós estamos tentando, né? Através, inclusive, da formação médica, né? Deixando bem claro isso para o médico, que não existe esse patognomismo, que nós precisamos ver a situação de uma forma muito mais ampla, né? Que aquilo pode se externalizar de diversas formas, e também uma forma de acalmar a população, Claro. né? Porque as pessoas começam a se identificar em todos os lugares ali e achar realmente, né, que precisa de uma intervenção que muitas vezes nem precisa, né? Isso é bem importante. Isso é interessante, por exemplo, eu que frequento, né, a igreja, essas coisas, já teve algumas pessoas que veio, doutor, será que meu filho não tem autismo? Não, um menino adolescente já tem a retração social, mas é a característica do temperamento, é a característica da pessoa, da personalidade, e as pessoas intitulam isso como uma doença. Eu sei que às vezes é meio redundante a gente falar, mas para quem está nos assistindo, isso é muito importante. A senhora tem isso em forma de dado, de pessoas, por exemplo, sei lá, de quantos por cento de pacientes que vêm com esse diagnóstico já selado e a senhora desconstrói ele em algum momento? Olha, então, é até um pouco assustador isso que eu vou falar assim, mas hoje é uma proporção quase que assim, a cada 100 pacientes, 2 realmente têm o diagnóstico É correto. 1 a 2%. Então, assim, Dos feitos, né? dos Esse dos feitos, Pior diagnóstico, é ainda, pior a amostra, né? exatamente, dos realizados, né? Então, assim, é bem assustador, né? Às vezes, hoje, é assim, eu recebo pacientes, às vezes, de psicólogos, de professores, até pelaquela questão do cuidado, né? Assim, eu não posso, eu sou muito clara, assim, olha, o diagnóstico psiquiátrico, o diagnóstico neurológico nessa área, né? Nós estamos falando, neurologia é imensa também, mas eu digo desses do neurodesenvolvimento. Eu sempre falo assim, pai, mãe, nós vamos dar um diagnóstico para a vida do seu filho. Então, nós não precisamos ter pressa do diagnóstico, nós temos que ter pressa e intervir naquilo que ele precisa crescer, que ele precisa desenvolver. Então, se nós estamos vendo que tem, né, uma dificuldade na fala, vamos estimular a fala, se é da socialização, vamos estimular isso, se é os comportamentos disruptivos, vamos ajustar isso. Às vezes, esses comportamentos disruptivos precisam sim, né, de medicação para que ajude até essa família a socializar essa criança. Claro. Mas assim, hoje existe um fenômeno também que assim, a sociedade mudou, o mundo mudou, nós mudamos, a nossa forma de educar mudou, a nossa forma de se relacionar com os filhos mudou. Então hoje nós temos assim muita mudança comportamental. Os transtornos de personalidade, eles estão assim cada dia mais evidentes na sociedade. E muitas vezes de pais que já têm esses transtornos educando filhos. Uhum. Então, eu já tive crianças de chegarem para mim com diagnóstico de TDAH fechado. E eu, ao avaliar a criança, eu pedi para a criança ler um quadro que estava atrás de mim, a criança não enxergava. Ah, meu Deus. Vocês Aí não eu fui prestavam atenção testar, na sala de aula, nada. a criança não enxergava. Então, assim, nós temos muito esses erros. Eu só posso fazer um diagnóstico dessa Depois que magnitude foi tudo. depois que a gente exclui tudo. Essa criança tem que passar por todos os tipos de exclusão, testes de audição, testes de visão, né? Situações ali de outras síndromes que podem acometer a Sim, infância, né? Como a própria deficiência intelectual, que é muito comum, né? Estar também às vezes associado. sim. Várias síndromes que podem acontecer ali em associação. Então, assim, nós falamos, na verdade, que esse diagnóstico ele é um diagnóstico de exclusão, né? Então, eu tenho que ter muita cautela, muito cuidado. Eu preciso passar essa criança por testes neuropsicológicos, eu preciso fazer. Eu explico para a família: olha, a imagem não vai sair lá numa Querem sair com ressonância uma que ele tomografia, uma tem ressonância na mão de dedo, né? que ele Exatamente. tem autismo, mas isso aí é para nós excluirmos se ele tem alguma outra doença na formação desse cérebro que Uhum. esteja contribuindo para este comportamento. Então, assim, eu já vi coisas nesses anos é, que, assim, são surreais, de crianças serem enviadas pela escola por déficit de atenção, quando a gente vai avaliar, o pai e a mãe são analfabetos. Uhum. Então, quer dizer, a criança não aprende porque ele não tem Estímulo em estímulo. casa.
como é que ele vai aprender? Né? Então, isso é muito importante e a sociedade, elas precisam se atentar a isso, né? É por isso que a gente bate muito, né, no princípio de que a consulta psiquiátrica, neurológica, psicológica, né, de todas as abordagens profissionais que envolvem esse paciente, ela tem que ser muito cuidadosa, ela não pode ser com pressa, ela tem que estar sempre trazendo informações novas. Então, é um diagnóstico de somação, né? Eu falo assim, se você sentar em frente a uma... Ah, seu filho tem autismo. Olha, calma, não é bem assim. Por mais experiente que você seja, né? Lógico que com os anos, com a experiência, você vai desenvolvendo, mas você tem que ter muita cautela, né? Porque criança, principalmente, não é a criança que você está atendendo, você está atendendo o entorno da criança. Então, como é aquela criança em casa, se ela não sofre algum tipo, né, de situação, de violência, de exclusão, né? Como são essas pessoas que convivem com ela. Então, tudo isso é muito importante. Então, infelizmente, acaba fazendo esses diagnósticos bastante distorcidos, né? Mas que, infelizmente, com a velocidade hoje da informação, essas coisas vão ficando cada vez Você mais. falou em mudança de comportamento, eu vejo uma mudança de comportamento. Outro dia eu falei que a maternidade ela é importante demais para ela ser terceirizada, Sim. né, ou até abandonada. Pais e mães, a mulher, depois que conseguiu o seu espaço, está trabalhando, eu trabalhei, você trabalha, Sim. né? Mas quando as crianças eram pequenas, eu trabalhei menos, né? Porque eu sabia que as crianças iam crescer apesar de mim, né? Então isso, e como eu falei no início, tu acompanhar aquela cabecinha daquela criança que está... Conhecer o teu filho, né? Que tem gente que vai lá e estuda a arte da guerra, diz assim, conheça teu inimigo, gente, conheça teu filho antes, Sim. né? Conheça teu filho para poder você ajudar ele nessas questões, Sim. porque está sendo terceirizada a criação para babá, para escola, né? E eu chego em casa, eu quero descansar porque eu trabalhei muito, não tenho paciência de brincar com a criança. Ou, se eu não for brincar, eu observar como ela brinca, eu observar as atitudes dela, né? E aí eu vejo uma atitude lá daquela criança e corro para o psiquiatra. Meu Deus, meu filho é autista, meu filho é hiperativo, meu filho, né, é disléxico. Não sei, calma. Que nem você falou, vamos analisar tudo. A mãe, eu vejo sempre esse pai como a mãe. O pai também tem essa função com certeza absoluta de largar algumas coisas e ficar com a criança nessa época dessa plasticidade cerebral, né? Claro, não precisa ficar o dia inteiro, mas diminuir o seu ritmo, porque a criança, você colocou no mundo, né? Você precisa criar, e para criar você tem que ter tempo para ela. Não é a babá, não é a escola que vai criar, né? Até porque babá pode trocar e daqui a pouco é uma ou outra, e a mãe e o pai são os mesmos. A né? percepção, né, que nós temos que ter dos nossos filhos, assim, eu até falo isso, nós trabalhamos muito, mas isso não impossibilita de você corrigir o seu filho, de você estar Claro, com presente com o certeza. seu filho, de você entender, né? Então, agora, por exemplo, acontecendo essas situações nas escolas, falei assim, gente, não adianta nada colocarmos policiais nas escolas se o próprio pai não olha a bolsa do filho, né? Não olha o quarto do filho. Hoje eu tive essa situação, me atrasei, eu atendi um rapaz em uma consulta e ele simplesmente com esse discurso, que é outra coisa que a gente critica muito, essa velocidade da informação, essas coisas não deveriam ser notificadas porque, infelizmente, elas tomam uma proporção de modismo, né? E foi uma coisa bem clássica disso. O rapaz estava com uma blusa escrito uma frase e inglês, o pai humilde, né? Lógico, não sabe ler, todo de preto e tudo, e com esse discurso, né? De raiva, de entrar em escola, enfim. E aí eu perguntei pro pai, né? Pai, o senhor tem noção do que está escrito? Ele falou, não. Né? E aí nós falamos para o jovem, você quer falar para o seu pai que está escrito? E a frase que estava escrito era exatamente de um massacre que aconteceu nos Estados Unidos. Né? E o pai falou assim, pois ele pediu isso pela internet, eu recebi, nem, né? Então, assim, é,
é complicado, porque a informação ela chega muito rápida, né? Mas como que nós estamos lidando, né, com essa informação e como nós estamos ensinando nossos filhos também a lidar com a informação, né? Então, assim, é lógico que os transtornos eles existem, eles impactam a sociedade, o autismo, sem dúvida, hoje está muito mais presente, isso, né, não tenho, né, nenhuma dúvida em relação a isso. Mas, infelizmente, também temos esse viés, né, de muitos diagnósticos errados, de muita interpretação de traços, né, do autismo que eu sempre falo assim, olha, nós temos 4 parâmetros que nós determinamos para saber se aquilo é patológico. Aquele determinado sintoma ou aquele determinado traço de personalidade, ele é intenso? Ele é frequente? Ele gera problemas para você ou para a sociedade? Ele te gera sofrimento? Se a resposta é sim para todos esses itens, nós estamos diante de um problema. Agora, muitas vezes, nós estamos diante de um traço que pode parecer a coisa mais estranha do mundo, mas ele não traz problemas. Então, aquela pessoa vive muito bem com aquele traço, sem sofrimento, sem problemáticas, nem para ele, nem para a sociedade. Pessoa que é reclusa, por exemplo, não quer conversar com ninguém. Nós temos, dela. por exemplo, uma das coisas que confundem o diagnóstico do autismo é um transtorno de personalidade chamado transtorno de personalidade esquizoide. Muitas às vezes, e assim, não é nem o próprio paciente que procura, é a família, porque um paciente esquizoide, que não tem nada a ver com esquizofrenia, que é um transtorno de personalidade. personalidade. O transtorno esquizoide, o paciente, ele gosta de ficar recluso, o prazer dele é em ficar quieto. Solitude. Mas ele trabalha, mas o que ele trabalha? Ele gosta de coisas solitárias. Ele vai ser engenheiro da computação, home office, software, ele vai ser radiologia. Ele vai ser cientista, sabe? Assim, então, uma pessoa com baixa atração, por exemplo, pela sexualidade, se arrumar uma namorada, ok, arrumou, mas assim, não é nada que ele almeje. Então, por exemplo, muitas pessoas que às vezes têm um parente com uma personalidade esquizoide acham que ele é autista, e não tem nada, né? Assim, são parecidos, mas são coisas bem diferentes. Um é um transtorno do neurodesenvolvimento, outro é um transtorno de personalidade que vai se formando ali desde a infância até ele se tornar um adulto jovem. E o transtorno da personalidade, ele tem volta, digamos assim, tem como resolver isso, melhorar ele? Porque no autismo não tanto. Não. Eu acredito que ele se adapta, né? Uma coisa interessante do autismo, que eu acho que é importante ressaltar, é que assim, as pessoas acham que o autismo piora com o longo dos anos. Isso não é uma verdade. O autismo tem uma tendência, inclusive, a melhorar, porque você vai fazendo os estímulos, você vai fazendo a adequação psicoterápica, né, de toda a questão multidisciplinar. Então, assim, o autismo, é lógico que nós temos os níveis diferentes de gravidade, né, mas assim, de forma geral, até mesmo os níveis mais graves, ele tem uma tendência a melhorar. A personalidade é uma coisa interessante, porque assim, a personalidade ela se forma de forma muito decisiva ali na transição dos 7 anos até os 12, 13 anos, né? Nós temos, né, como consenso só dar um diagnóstico final de um transtorno aos 18 anos, que se entende que já teve uma formação dessa personalidade. Mas personalidade é algo que depois de formado, né, só se o próprio paciente ter a percepção que ele precisa mudar. Então a gente brinca falando sério assim, olha, ninguém muda ninguém. Né? A partir do momento que você tem tem algum tipo de transtorno, é muito importante o próprio paciente se ver, né? E a partir desse olhar, ele buscar ajuda para tentar se modular. O problema é que nós temos diversos tipos de transtornos, né? Só que nós temos alguns transtornos de personalidade que impactam muito a sociedade, né? Que traz prejuízos a terceiros, e isso é muito problemático, porque geralmente essas pessoas elas não se veem, né? Elas não querem essas mudanças. Então, assim, hoje nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da formação, né? Da personalidade. E nós que trabalhamos na educação, eu brinco muito com os meus alunos, a gente tem percebido essa diferença, né? Cada vez maior, né? E
o próprio médico recém-formado, né, os residentes e até mesmo os alunos, quando passam estágios, ficam, eles mesmos pontuam, nossa, professora, mas quanto transtorno de personalidade, né? Eu falei assim, pois é, isso aí é um reflexo que nós precisamos se autoavaliar, né? Como que nós estamos lidando com tudo isso, né? E isso começa lá, né? Eu cito um exemplo para eles assim, olha, eu falo, olha, o exemplo mais clássico, o pai está lá no supermercado, o menino quer tomar um Danone que não pode ser tomado naquela hora, né? Ali você vai ver diferentes ações do pai ou da mãe em relação a uma ação simples, aonde ele deveria simplesmente dizer, olha, não pode, nós vamos ter que esperar passar no caixa. Não, mas nós vamos ter o pai que vai lá pegar escondido e que vai dar escondido para o filho, né? Nós vamos ter o pai que vai falar para o filho, olha, não fala para ninguém, mas eu vou ali pegar para você, né? Tem o pai que vai dizer não, o filho vai chorar, ele vai lá e vai bater, e todo mundo vai olhar, meu Deus, que pai violento, né? Vai ter o pai que vai deixar o menino lá se chorando, esperneando, vai virar as costas e vai embora. Quando o menino vê que o pai não está dando muita atenção, aquilo vai correr atrás dele. Então, assim, eu falo que são ações muito simples que, repetido todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, você forma essa personalidade. Então, a personalidade é a formação dos nossos traços. Nós temos diversos traços, né? E esses traços, então, se eles realmente um ou mais traços, né, de uma persona, ela se torna intensa, frequente e disfuncional, a gente está diante de um transtorno. Então, assim, por isso é tão complexo, né, porque você vê que até os comportamentos de determinadas patologias, elas podem aparecer dentro do transtorno de personalidade também, contribuindo para uma piora desses quadros, né? O próprio autismo associado ao TDAH é muito comum, né? Então, assim, que pode também vir associado a um transtorno de personalidade. Na psiquiatria, nós falamos que comorbidades, ou seja, a associação de várias patologias, né? É quase que regra, dificilmente uma coisa vem isolada, sozinha, né? Porque meio que vai virando um processo decorrente de uma coisa vai levando a outra, sabe? Eu acho que a senhora falou bastante também um pouco dos transtornos de personalidade. Eu acredito que a gente vai acabar tendo outras mixigenações, porque os transtornos de personalidade, querendo ou não, esquizoide, esquizoafetivo, borderline, todos eles estão sendo feitos mais diagnósticos, eles estão sendo conduzidos de uma forma muito melhor, e eu acredito que os filhos deles, se não forem muito bem cuidados, principalmente na formação da identidade e personalidade, pode surgir outros transtornos, inclusive, né? Mas eu queria, talvez, aprofundar uma parte em relação ao cuidado, né, multiprofissional do autismo. A senhora falou uma coisa interessante, que eles não mudam de nível, eles melhoram, não mudam de nível no sentido para pior, né? Eu acredito que esses níveis são mais para nos trazer suporte familiar inicial e proporcionar, mas a gente sabe que precisa de muitos profissionais. Como é que é esse cuidado na prática, né, de fato? A gente vê muito desespero das famílias, né, que possuem familiares, filhos que possuem. Basicamente, assim, essa classificação do nível, ela está atrelada a, assim, a dificuldade de interação social. Isso é um critério A, digamos assim, é um critério que tem que existir, né? Mas, por exemplo, nem todo autista tem déficit de linguagem, né? E quando a gente fala linguagem, pode ser a linguagem verbal e não verbal. Nem todo autista tem deficiência intelectual. Então, assim, na verdade, essa classificação, ela vai sendo feita conforme mais dificuldades, né, ou mais situações de gravidade esse paciente tem. Então, é lógico que quanto mais ele tem um déficit de linguagem, ele já envolve mais cuidados, como, por exemplo, a fonoaudiologia, a questão do déficit intelectual, né? As questões dos comportamentos disruptivos. Então, nós falamos que quanto mais situações comórbidas tem ali, mais suporte ele vai precisar, tanto de assistência direto da família, quanto multiprofissional. Então, assim, o autismo, ele
envolve uma gama de profissionais, né? Nós precisamos da família, nós precisamos do psiquiatra, do neuro, do pedagogo, do pediatra, né? Então, assim, é muito do professor de educação física para tentar fazer essa criança interagir ali nos momentos, né, coletivos, das instituições especializadas de apoio, né? Então, assim, dependendo da situação de gravidade, quanto maior nós vamos precisar desse apoio multiprofissional. Isso é um problema, né? Porque assim, se nós pegarmos a rede pública de muitos lugares do nosso país, né, nós não temos. Então, assim, hoje, dentro de um CAPS, o que que eu tenho para ofertar para uma criança? O que que eu tenho para ofertar para um adulto, né? O nosso sistema ele funciona muito mais como um ambulatório do que como um centro de atenção psicossocial, né? Onde essa criança ou esse adulto ele deveria chegar naquele ambiente e ter assistência global, né? Então, se nós estamos falando de um desenvolvimento global, né? Se nós estamos falando que é um transtorno global do desenvolvimento, é óbvio que o tratamento ele é global também. Mas e a assistência que nós temos em relação a isso? Então, realmente o tratamento do autismo, né, ele é muito oneroso. E, infelizmente, para a população pobre, ele fica deficitário, né? Então, assim, hoje as mães, né, ou pais, enfim, os cuidadores de pacientes autistas, mesmo de nível mais baixo, ele tem que levar ele várias terapias, né? Então, é terapia ocupacional, é fono, é psicólogo, é quinoterapia, e vai. Então, assim, são famílias que acabam também tendo problemas na sua constituição, porque muitas vezes a mãe ou o pai ou alguém tem que deixar de trabalhar, né? Tem que viver em prol de fazer toda essa situação de apoio, porque a gente sabe que quanto mais você investir nesse período do desenvolvimento, né, mais chances essa criança tem de, no futuro, né, se tornar um adulto com menos problemáticas nessas interações sociais, né? Então, é bem vasto, multidisciplinaridade aí é enorme, né, nesse caso do autismo. Eu acho que é talvez um dos transtornos que mais envolva essa pluralidade de tratamentos, né? Vanessa, eu vejo falar muito, inclusive eu conheço vários casos principalmente em famílias com filhos com autismo mais grave, de pai ou mãe, muito mais o pai abandonar o barco, né? Isso é real? Essa minha visão, ela existe mesmo? Ou é eu que tive alguns casos que eu observei? Ela é real e hoje acontece um fenômeno também com o autismo muito parecido com o que está acontecendo com a demência. Como nós vimos que antes nós não tínhamos essa quantidade de diagnóstico do autismo, nós também não tínhamos essa quantidade de diagnóstico da demência, porque as pessoas viviam menos e nós não tínhamos tantos idosos. Então, assim, hoje nós muitas vezes precisamos dar até mais suporte emocional e até tratamento psiquiátrico e psicológico para os cuidadores do que às vezes para o próprio paciente, né? Porque nós estamos falando de algo que aquela família vai vivenciar dia após dia, né? Ela vai acordar e dormir sempre com toda aquela rotina a ser seguida, com todos aqueles protocolos que ela, né? E a família está sempre em busca, será que eu estou fazendo o melhor? Será que é isso? Será que falta alguma coisa? Isso até é preocupante, porque muitas famílias acabam até caindo em golpes de medicamentos que vendem milagrosos, alimentos, fórmulas. Nós tivemos pais que deixaram de dar vacinas nos filhos, né? Você viu o sarampo voltando nos Estados Unidos, porque não querem vacinar, porque surgiu uma hipótese que poderia ter uma situação de correlação com o autismo. Então, assim, uma série de especulações que vão acontecendo que vai gerando o adoecimento nessa família. E, assim, o relacionamento, muitas vezes, do casal vai se desgastando. E nós estamos, muitas vezes, diante de famílias hoje, que nós sabemos que o autismo tem um caráter genético muito alto. Então, eu tenho paciente que tem 3 filhos autistas. Nossa.
né? Isso é um impacto devastador na vida, né, dessa pessoa. Então, a gente tem que olhar, né, com muito cuidado também para essas situações pontuais de determinadas famílias. E uma coisa interessante, não é só o autismo. O traço do autismo, né, ele pode vir geneticamente, inclusive de outros transtornos da psiquiatria. Então, esquizofrenia, por exemplo, Pai família que esquizofrênico pode tem ter filho autista. autista, né, Mas tu acha que transtornos aí do é genético humor. mesmo ou é da maneira como. Não, o autismo não é uma Não, maneira que a gente é aí criada, é a né? questão da genética mesmo, né, que vem no traço. É como Uhum. a esquizofrenia, é extremamente genético, né? Então, por exemplo, Isso. se eu tenho um pai ou uma mãe esquizofrênica, eu tenho 50% de chance de ter esquizofrenia, então, assim, muito forte, né? E o autismo também tem essa característica. Então, é muito importante esse suporte, até de orientação mesmo, né, dessa família, e esses cuidados, né, de talvez tentar, se possível, né, sanar essa idade, talvez materna ou paterna tão tardia, coisas que talvez nós vamos ter que fazer uma reavaliação, né, nesse processo. Uhum. Mas sem dúvida, o casamento, né, a relação com os outros filhos, porque é muito comum a mãe ter, exemplo, dois filhos, né, sem autismo e um com autismo. É lógico que Os toda que a não têm autismo vão atenção sofrer. dela, ela acaba se voltando aos Então cuidados tem que do que mais acabar tratando necessita, os né? dois que se sentem Sim, excluídos. sim. Então, assim, né, é por isso que nós falamos que as questões da saúde mental, ela é tão multifatorial, Uhum. né, que nada anda sozinho. Tudo vai ter uma relação direta, causal ali, né, impactante. Então, sem dúvida, hoje a família muitas vezes é a nossa grande preocupação. Eu tenho, por exemplo, autistas que fazem faculdade, né, que têm assim um nível aceitável, muito bom de socialização, mas que a família é extremamente adoecida, porque eles ficam morrendo de medo do que pode acontecer, do Uhum. preconceito que ele pode sofrer, Sim. de como que vai ser quando ele for namorar, Ele se a poderia pessoa não até, entender ele como poderia ele até vai melhorar mais, mas a interpretar. família não deixa, né? Exatamente. Muitas vezes existe também essa situação da Uhum. superproteção, né? Mas como que ele vai fazer essas leituras, né? Ah, Uhum. mas ele está socializando, mas eu sei que ele não entende muitas vezes os riscos. Será que ele está mais suscetível a, por exemplo, os colegas ofertar uma droga, ofertar uma coisa Uhum. errada? Então, assim, sem dúvida, né? A família ela sempre vai ficar muito mais impactada e preocupada. Isso é bem comum, né? E a gente tem que ir trabalhando isso no nosso dia a dia, junto com esses familiares. Eu até li também, né, sobre o espectro autista de alta performance, que não, Sim, ele não tem retardo mental, a grande sim. variação mesmo dele é a interação mesmo de fato social, né? Sim, porque assim, nós tínhamos antigamente, né, nós temos o Código Internacional aí de Transtornos Mentais, o DSM, na versão anterior, que mudou em 2013, né, no DSM-4, nós tínhamos uma divisão, né, desses transtornos globais do desenvolvimento, então, colocava-se lá o Asperger, a síndrome de Rett, enfim, né, da linguagem, Uhum. e aí, até pela dificuldade de muitas vezes encaixar, né, clinicamente esse paciente dentro daquele perfil muito restrito de cada diagnóstico, isso foi mudado no DSM-5, então passou a se chamar o espectro, né, do transtorno autista. E, então, assim, nós temos o paciente de alta performance, mas que não necessariamente, assim, essa alta performance, ela significa o quê? Que ele tem um hiperfoco a uma Em determinada alguma coisa. situação, que é uma coisa que todo mundo acha que todo autista tem isso. E não é. Então, aí vem mais uma situação, né, de uma informação jogada ali que as É. pessoas simplesmente Não conhece. atribuem a todos, né? Então, assim, ele tem um hiperfoco a uma determinada situação, mas ele, mesmo assim, tem dificuldade nessa questão da interação, né? Então, a gente hoje coloca nessa questão do espectro e mais a questão dos níveis, exatamente por essa dificuldade, muitas vezes, de ter pessoas que têm ali características preponderantes, mas que têm um bom funcionamento, né? Então, a gente vai classificando conforme essa habilidade individual, isso é uma coisa muito importante também, porque
nós somos únicos, né? Não tem como. Então, às vezes, por isso que a medicina, ela nunca é exata. E aí você imagina dentro de uma especialidade como a psiquiatria, né? Eu estou falando aqui da psiquiatria, mas é lógico que o autista é muito visto aí pelas outras especialidades também, mas muito subjetivo, né? Que depende muito do olhar do outro, né? Do estudo do outro, da categorização. Então nós falamos assim, por mais que nós tentemos classificar, categorizar, nós não somos um livro que dá para fazer isso, né? É. Nós somos seres humanos com demandas diferentes, com histórias diferentes, e mais nada natural do que também, apesar do diagnóstico, isso se apresentar de forma diferente, né? Então, assim, essa questão fica marcada, às vezes, a psiquiatria, por exemplo, os transtornos mentais, eles são muito divulgados também como venda, né, em grandes filmes, né, assim, eles acabam fazendo grande bilheteria, digamos Uhum. assim, porque gera uma certa curiosidade nas pessoas. E às vezes ele fica ali estigmatizado, né, com determinadas situações que nem às vezes são verdades, porque aquilo ali é feito um roteiro, É. existe uma coisa ali, Aquele né? filme The Good Doctor, que é Sim, um autista, que é médico, sim. isso condiz com a realidade, se é possível mesmo, ou é só uma questão de Não, é bilheteria mesmo? possível. Nós temos, assim, nós temos pessoas que conseguem Uhum. desenvolver, né, uma profissão. Tudo é adaptação ao meio, né? Quanto mais essa pessoa é adaptada, tanto é que tem esse adulto que pode ser diagnosticado com autismo lá na idade adulta, tem. Por quê? Porque ele conseguiu superar talvez determinados traços ali, ele levou a vida, Sim. mas leva muitas vezes a vida sempre com algumas dificuldades que ele quer entender. Por que eu tenho essas dificuldades que os outros não têm, né? Uhum. E aí a gente vai em busca dessas respostas. Mas assim, sim, é possível, né? Como a gente vê, esse espectro é muito grande, ele tem diversos níveis de complexidade. Lógico, quanto mais baixo é essa complexidade, mais chances esse paciente ele tem de fazer esse processo de interação, né? Isso tudo é um comportamento aprendido, Uhum. né? Eu tinha um autista que era bem interessante, assim, ele teve a primeira paixão e aí ele já queria, por exemplo, ele nunca nem tinha se aproximado da moça e tudo, e ele falava que exatamente essa interpretação, muitas vezes, que eles têm. Não, mas eu já quero mandar um buquê de flores, mas eu já quero. Não, mas calma, será que isso não vai assustar a menina? Você Aham. ainda nem conversou. Então, assim, às vezes eles precisam desse feedback, Sim, né? que ele não tem, Porque né? que ele não tem, né? Então, às vezes, ao Não mesmo aprendeu tempo isso. que tem autistas que, né? A gente sabe que eles têm alguns autistas têm muita dificuldade sensorial, né? Então, alguns estímulos são muito intensos, são perturbadores, geram ansiedade. Por outro lado, apesar deles terem um alto grau de ansiedade para determinadas funções, para outras eles, por exemplo, não conseguem ler o perigo de determinadas Uhum. situações. Então, é muito comum crianças autistas, né, estar sempre se envolvendo, muitas vezes em situações perigosas, inclusive, né, porque ele não consegue fazer essa leitura. Então, Ele ele não vai entra, aprender isso. ele vai É. poder estímulo, né? Aí Aham. entra o estímulo. Então, por exemplo, a criança ela entra ali, às vezes, num portão que está um cachorro super bravo e ela Uhum. não tem essa percepção que aquele cachorro pode atacá-la. E ela entra, né? Então, assim, mas são estímulos que eles vão ser trabalhados, exatamente para isso que existe essa multidisciplinaridade, né? Para a Sim. gente trabalhar essas dificuldades de cada criança, né? De cada indivíduo. Excelente. Vanessa, fala um pouquinho, a gente fica falando do espectro do transtorno do autismo. Você ouve falar muito em Asperger, Sim. né? O Asperger, não sei como é que fala. Fala um pouquinho para nós o que é o autista e o que é o Asperger ou borderline, que se fala tanto, para as pessoas conseguirem entender um pouquinho melhor. Tá. Então, essa terminologia a gente não usa mais. Ah, é? Porque ela era do DSM-4. Ah, tá. E aí o DSM-4 aboliu essa Uhum. diferenciação. Então, era como se fosse assim, um autista, né, de grau
menor, né, sem perda de linguagem, né, sem problemas na linguagem, sem um déficit cognitivo associado, né, um déficit Ou intelectual. seja, o Asperger hoje é um dos graus, digamos assim, do autismo. Isso, né, que seria um nível 1, Uhum. digamos assim, que ele consegue ter um bom Uma vida. desenvolvimento, né, De apesar repente de ele passa até determinadas despercebido do sim, autismo. sim, sim, de determinadas limitações. Então, assim, exatamente por esta complexidade, né, de como vamos classificar isso, que veio essa questão do transtorno do espectro autista, Uhum. né? O problema é que, assim, o autismo, ele tem alguns símbolos, né, que viralizaram. Então, assim, talvez as estereotipias da criança, às vezes, alinhar um brinquedo ou querer brincar só com um determinado brinquedo. Lógico, isso existe no autismo, mas existe uma avaliação, não é uma coisa tão simples assim, né? Então, a gente tem que analisar cada etapa do autismo, né? Então, assim, a questão da interação social, a questão da questão das estereotipias, ou o que a gente chama do comportamento disruptivo, na verdade, né? Se a criança tem ou não esse comportamento, e aí dessas dificuldades também da linguagem verbal e não verbal. Então, aí se falam, por exemplo, se a criança não interage no olho, não é só interagir, não é bem assim, né? É lógico que se espera, né? A criança, ela tem como natureza olhar nos olhos, né? Por isso que nós Isso. falamos que a criança, ela é muito sincera, né? Ela é muito espontânea. Então, assim, lógico, são coisas que nós vamos observar, né? Se essa criança tem uma interação, mas isso não quer dizer que o autista também não interage em nenhum momento com você no olhar. Ele até interage, mas às vezes é rápido. O autista, ele tem mais, ele direciona mais o seu olhar para objetos, né? Objetos e Então, animais, né? isso. Então, assim, entre o olhar, né, de uma pessoa e um objeto, ele tende a uma tendência a ir ao objeto, né? Então, assim, a gente tem N situações, né, que tem que ser analisadas, e por isso que eu sou bastante resistente desses rótulozinhos que são colocados na internet. Se o seu filho tem isso, porque assim, é algo que eu acho muito complexo, às vezes, de alguém, né, que não tem um conhecimento médico entender aquilo. Então, eu já tive se o seu filho anda na ponta dos pés. Sim, mas aí você vai Não ver, fica a mão. a criança está andando no andajar, É. enfim, ele tem outros problemas Tem que, tendão curto. né, então, assim, eu acredito que o que a gente tem que, assim, avaliar, né, junto à população, primeiro é sempre procure fazer um acompanhamento pediátrico, isso é muito importante, né, porque, sem dúvida nenhuma, é o profissional que vai estar ali com aquela criança desde o primeiro momento, né, é um profissional habilitado, que pode já de antemão, né, dar orientações para essa família, né, procurar um neurologista, muita gente pergunta, eu procuro um neurologista ou procuro um psiquiatra? A criança muito pequena, o melhor é você começar pelo neurologista muitas vezes, né? Porque assim, vai ter que fazer uma série de exclusão diagnóstica, né? Ver toda a parte do neurodesenvolvimento. Então, para o psiquiatra, muitas vezes a criança já vem um pouquinho maiorzinha, mas lógico, o psiquiatra tem essa competência, também pode fazer esse diagnóstico, mas eu acho que nós temos que pensar que a população, na dúvida, né, ela tem que sempre procurar um profissional que possa realmente tirar as angústias, apontar as necessidades, fazer testes com essa criança, acompanhar, orientar para que a família, olha, observe isso, ver os marcos de desenvolvimento, ver se essa criança não tem, né, outras situações ali acontecendo, né? Então, assim, eu sou um pouco resistente nesse aspecto de listar, assim, aquela categorização, né, da criança. Mas, assim, o que a gente tem que, lógico, né, ver como marco ali é a interação social. E a criança, ela geralmente, a gente pode ver isso desde muito bebezinho, né? Então, lógico, o meu filho não dá os braços quando eu se aproximo, né? Tende a ficar ali muitas vezes no berço, não interage, não, né? A gente sabe que ali por volta do bebê, já ali 7, 9 meses, ele já interage, já brinca, né? Já sorri. Então, assim,
Lógico que a gente pode, um pai e uma mãe mais presente, mais atento, ele pode perceber que a criança já não interage tão bem ali naquele momento, mas esse diagnóstico ele fica mais evidente sempre quando começa a ocorrer a interação social, principalmente com os pares, que não sejam os próprios pais ou quem convive com aquela criança, né? Então, isso começa a ficar muito mais evidente quando a criança, muitas vezes, ela não consegue interagir numa continuidade de uma atividade, ela interage rapidinho, ela já Começa volta e para o não mundo acaba, né? dela, né? Então, assim, existe uma série de coisas ali, né? A questão da própria linguagem, a gente sabe que tem um período dessa linguagem se desenvolver, né? Mas assim, se essa criança ela estiver sendo acompanhada, a gente sabe que a criança nessa fase, nessa faixa etária, ela tem que ir ao pediatra, né, mensalmente. Eu acho que é muito importante esse estabelecimento de elo, de confiança, né, e de Sim. abordagem com o profissional que pode realmente fazer esse direcionamento, né? Aquela criança que demora muito para falar, eu tenho. Olha, só agora, mês passado, fui dois caras. Ah, meu filho tem 1 ano e 8 meses, meu filho tem 2 anos e não fala. Eu falei, o meu mais novo falou com 2 anos e 2 meses, e eu jamais imaginei que ele pudesse ser autista. Ele era preguiçoso mesmo, não queria falar, eu sabia que ele podia. Ele, né? E o meu filho do meio, com 3 anos, ele não pegava ainda a caneta. Então, segurava, além de ser hiperativo, a gente entregava a caneta para ele pegar, ele pegava desse jeito, e tentava e não conseguia fazer. E a mais velha, não, eu fazia os pontinhos, ela preenchia os pontinhos, sabe? Então via aquela diferença. E aí, era 2 anos e meio, por aí. E eu peguei, fui pra escola, né? Eu digo, vem cá, gente, meu filho não sabe pegar caneta, e ele já tá aqui na escola um tempão e tal. Me olhou assim, né? Ele pega a caneta. Como assim? Vem cá ver os trabalhos que ele fez aqui na escola essa semana. Ele não pega lá em casa de ser vergonha, mas não tem que fazer, Sim. né? Então, isso. E aí, o que eu podia ter feito? Podia ter largado um psiquiatra, eu disse, pelo amor de Deus, o que tem meu filho? Eu fui atrás e ver o que estava realmente acontecendo. Um dos diagnósticos que também são bastante confundidos, às vezes, com autismo, é o mutismo seletivo, aonde Sim. a criança, muitas vezes, por alguma circunstância que está acontecendo ali, um exemplo do colégio, ela conversa em casa, interage, e quando chega no colégio, ela não abre a boca Uhum. com ninguém, ela não conversa, né? A ponto da família, às vezes, eu já tive casos da família ser chamada, mas pai, você não avisou que a criança tinha problema, que não conversava? O pai, não, mas conversa. Não, mas aqui não conversa, né? Então, assim, há uma série de coisas que podem estar acontecendo com essa criança, né? Que ela precisa ser analisada. Eu reforço, nós não estamos falando que o autismo não existe, né? E nem que nós estamos minimizando Hum. isso. Mas também, assim, nós não podemos fazer disso um rótulo, né? Mesmo porque eu acho que isso não é bacana, né? Uhum. Então, por exemplo, ontem 2 alunos de medicina me perguntaram assim, professora, um autista por exemplo, faça medicina, que interage, Uhum. ele pode, por exemplo, ao ser frustrado, ele ter Matar alguém na casa. uma reação mais intensa, e depois ele disse, ah, mas é porque eu sou autista. Então, assim, existem situações, né, que eu acho que não é legal a gente reforçar esse tipo de Sim. rótulo, né? Uhum. Porque, assim, nós temos uma diversidade de patologias, né, de transtornos. Agora, nas férias, eu saí de férias, eu fiquei muito impressionada, porque, assim, em vários locais que eu, né, passei, as pessoas chamavam no microfone, por exemplo, quem é autista pode passar na frente. Mas assim, não é quem é autista, é qualquer pessoa que tenha uma Sim. deficiência que dependa de não poder esperar. Uhum. Mas por que que hoje só se fala disso Vai ter agora, vaga no né? Mas assim, estacionamento. por que só? Mas e o déficit Uhum. intelectual, e o cadeirante, enfim, outros tantos outros É. transtornos, né, que nós temos, que dependem sim de um apoio, de ter uma prioridade. Então, assim, é bastante preocupante essa ênfase exagerada, né, que está se dando a uma É. determinada Patologia. situação, a uma determinada patologia, que não é bom, porque Uhum. depois essas pessoas, elas vão ficar, né, O de uma rótulo certa fica. forma É. rotuladas, e isso Uhum. não é o que nós queremos, né? Nós queremos que essas pessoas, elas
tenham uma condição, né, de viver o mais harmônico possível dentro da sociedade. Essa é a nossa luta, né? Então, assim, lógico que eu tenho autistas que eu tenho que descer e ir no carro porque ele é extremamente heteroagressivo, Uhum. né? A família não consegue nem tirar de casa. Existe, lógico, essas situações muito graves, né? Mas nós temos também uma grande gama de pacientes que podem muito bem conviver, né? E se superar e superar esse transtorno dentro de uma projeção de integralidade mesmo, né? Uhum. Então, o que se fica é esse contexto, né, esse É. viés, assim, até onde nós estamos também reforçando demais, né, um alerta à sociedade, né, só que será que é só a gente alertar? Olha, se o seu filho tiver tais e tais, um, dois, três, quatro. É, Não, mas não. não é bem assim, né? Existe um Uhum. contexto. E eu acho que é uma das doenças, assim, que a gente não pode ter ansiedade para dar o diagnóstico. Exatamente. Eu acho que existem É, diversas doenças, né, é, que a gente Sim, tem sim que fazer um diagnóstico extremamente precoce, tem que ser mas muito eu acredito que investigado. o autismo não é uma delas, né? Sim, Porque eu acho que você sela um diagnóstico, querendo ou não, para a vida para a inteira, vida inteira. e para desfazer esse diagnóstico, desconstruir, Uhum. parece dar muito mais trabalho do que para Então, construir. para reforçar isso, deixa eu fazer uma pergunta para a Vanessa, que eu já sei a resposta, mas eu acho que é importante. Quanto mais precoce o diagnóstico, é melhor ou não para influenciar, isto vai ou não influenciar na gravidade do autismo? na gravidade não vai influenciar, Isso. mas vai influenciar na abordagem inicial, Não, então eu só né? queria corroborar o que ele falou, Sim, porque vou te deixar completar, porque nessa angústia de querer fazer o sim. diagnóstico, ele não vai ficar pior, né, como você Sim, falou no início. não. Na verdade, assim, o que eu tenho que, lógico que quanto mais cedo, eu digo assim, olha, que muito mais importante do que o diagnóstico em si é identificar as dificuldades que aquela criança Uhum. tem. E trabalhando. Então, a partir dessas dificuldades, eu já vou antecipando, lógico, se eu estou vendo que ela tem determinados atrasos, mais do que imediatamente essa família podendo, né? E muitas vezes, mesmo aqueles que às vezes não podem investir ou não encontram um apoio via SUS, nós profissionais damos muitas orientações do que aquela família pode fazer por ela própria, em casa, dentro dos recursos dela, né? Uhum. Então, assim, lógico, tudo que é precocemente, né, tratado, Evoluir melhor. cuidado, evolui melhor. Mas nós estamos falando de uma patologia que não tem uma causa ainda definida, Uhum. né? E nós sabemos que na medicina nós chamamos isso da etiologia, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente não tem uma etiologia definida, nós não temos um tratamento específico. Né? Não existe um tratamento específico para autismo, como não existe um tratamento específico para Alzheimer, como não Uhum. existe. O que existe são o quê? Modificações do meio, existe estímulos, né, através de terapias, e existe sintomáticos medicamentosos que não vão tratar o autismo, mas vai tratar os sintomas que esse paciente apresenta. Então, Uhum. eu tenho um autista que não precisa Agressividade. tomar Uhum. absolutamente nada. Mas tem aqueles autistas que têm alto grau de ansiedade, que são heteroagressivos, que não dormem, né, que precisam, não comem, eles têm seletividade muitas vezes alimentar, né, às vezes do tipo de alimento, da textura do alimento, são pacientes que podem chegar a deixar o pediatra, né, numa situação de saia justa, porque começa a fazer uma hipovitaminose, começa a fazer É. baixo peso pela seletividade do Uhum. alimento, então assim, tem coisas que não tem como, a gente vai ter que intervir, né? Mas é muito importante informar isso, porque as pessoas pensam que existe um medicamento específico, né? Então, nós temos situações que as pessoas vendem comida para o Para autista. autismo, né? Uma série de, nossa, assim, é uma série de situações que as pessoas, e nós muitas vezes vemos as famílias, né? Inclusive assim, tirando dinheiro de onde não Não tem. tem, Para né, comprar. para comprar, iludido com aquilo. Então, assim, eu acho que é essa a importância, né, do diagnóstico junto a um profissional especializado e para que esse profissional possa trazer, né, para esses familiares
essa segurança, essa orientação, né, de como vai ser o curso de tudo isso, e o suporte emocional que é muito importante, Excelente. né? Vanessa, maravilhoso. Tem mais alguma coisa? Não, hoje Eu acho que foi a excelente, né? A Vanessa vai É, a falar Um monte gente. de coisa nada aqui. como entender do assunto, né? Quem entende vai, fala, e a Isso coisa mesmo. flui assim naturalmente. Eu acho que foi muito boa essa conversa, Muito legal, muito legal. né? Ela tirou muita dúvida, até nossa. Minha pergunta, porque tu lida com esse tema. Mas estamos no mês da conscientização do autismo, porém não para conscientizar as pessoas que o seu filho é autista, para conscientizar elas. Principalmente, eu achei extremamente importante que você falou, o diagnóstico ele não vai ser dado na primeira consulta, nem na segunda, às vezes nem na 10ª, Sim. né? Porém, a intervenção naquelas coisas que já vão sendo Mais notadas. precoce possível. Ah, eu não sei se o meu filho é autista, mas ele não está aprendendo a ler, né? Então, eu vou trabalhar nisso, né? Porque eu creio que não vai mudar o tratamento a partir do momento que eu diagnostico que ele é autista. Sim. Eu vou tentar ensinar ele a ler, de alguma maneira, como eu ensinaria qualquer outro que não está conseguindo aprender, Sim. né? Então, isso eu acho que é, assim, no meu entender, o que está ficando mais importante aqui hoje, né? O diagnóstico não é feito às pressas. Pelo contrário, o diagnóstico feito às pressas, ele é muito prejudicial. Aumenta muito as chances de erro, né? Aumenta muito a chance de erro. Então, os pais não podem ter esse desespero de diagnosticar um possível autismo, né, ou qualquer outro tipo de transtorno num filho que pode ser normal, porém tem Alguns traços. aquela característicazinha dele de personalidade, né? Então, isso é muito importante. Então, não pode ter pressa no diagnóstico. Tem que ter tranquilidade, sim, para que esse diagnóstico seja feito aos poucos, porém, vai intervindo naquelas coisas que vão aparecendo. Sim. Né? Meu filho apresentou isso, eu vou acompanhar, vou ver e vou melhorar isto. Ou outra coisa, ou várias coisas ao mesmo tempo, né? Nossa, isso foi muito legal. Eu acho que valeu a pena por tudo, mas principalmente essa mensagem que a gente passa. Eu agradeço vocês, até por esse espaço, né? Porque hoje, às vezes, a gente tem dificuldade de ter espaço de levar a fala do médico, assim, né? Como uma forma mais academicista, digamos assim, né? É lógico que para falar com o público, nós temos que ter um alcance de uma fala mais popular. Mas também me preocupa um pouco se nós não estamos popularizando demais o que não é para ser popularizado, né? Então, assim, se fosse assim, não precisaria do médico, né? Seríamos só abrir ali um manual, então se o meu filho tem isso, pronto, ele tem isso. Isso desconfigura totalmente o que a gente entende de medicina, de seriedade em diagnóstico, né? Então, assim, é lógico que a gente entende que a informação ela é necessária, né? Os meios informativos eles são sempre bem-vindos, mas fica um alerta, né? Não só para a população, mas até também para os colegas médicos, né? Que nós estamos vendo muitas vezes que estão levando para a mídia, às vezes talvez informações um tanto descuidadas, né? De como quem está ali do outro lado vai ler aquilo, aquele post, aquela minha fala, né? Um processo comparativo, né? Eu tenho que lembrar que assim, eu sou médico, né? Eu sei que o que está acontecendo, mas será que aquela pessoa que está lendo aquilo, né? Ela não vai fazer um viés, né? De querer se encaixar de uma forma, de achar uma resposta para determinadas situações. E às vezes nós vamos estar prejudicando uma vida, né? Então eu acho que a informação ela não pode ter este viés de gerar o risco, né? É quase como que a gente condenar alguém que não fez nenhum crime, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito... Hoje eu estou um pouco tensa, né? Assim, com a questão da informação, porque às vezes eu estou vendo pessoas acreditando, ou os familiares afirmando, né? Criando situações, ou às vezes até transtornos que aquela pessoa não tem, né?
Então, eu acho muito válido esse momento, muito obrigado, né? Porque eu acho que a gente não falou aqui do autista aquela coisa, olha, essas características É. tais e tais, porque realmente não era uma coisa que eu assim, vi muito, ai meu Deus, como que vai ser esse momento? Porque eu sou muito resistente Aham. até a colocar isso, às vezes as pessoas me cobram muito, ah, Vanessa, por que que você não coloca? Eu falei assim, gente, porque isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, Uhum. né? Como que eu vou levar isso à população, como essa população vai interpretar isso, se nós que somos médicos já temos dificuldades de, Imagina o leigo. imagina o Uhum. leigo, se, como você bem falou no começo, se a próprio médico muitas vezes vai pegar um patognomismo que não existe, Uhum. quem dirá o leigo, né? Então foi muito legal, foi muito válido. E eu só tenho a agradecer a vocês também aí E nós pela agradecer a você oportunidade. por dispensar o tempo para nós, né? Imagina, Numa queridos. coisa que foi de extrema, nossa, foi enriquecedor. E a oportunidade está aberta, né? Com Se certeza. sentir à vontade de É. trazer outro tema, Sim, outra vamos. coisa, né? A gente coloca dentro das pautas aqui, né, doutora Flávia, para É. poder trazer mais informação aí, sim. Sim, quem sabe os transtornos de personalidade, né? Que hoje tem Exatamente. impactado bastante as emergências, né? Uhum. As Borderline. UBSs, o borderline hoje, né? Aham. Aí, assim, tem trago bastante consequências, né, não só na questão social, mas também na questão do impacto da saúde pública mesmo, Uhum. né? Porque a gente sabe que são pacientes que acabam impactando várias instâncias, né, de atendimento. É. Então, são temas bacanas, Suicídio, assim. né? Que aumentou demais entre os Sim, jovens e é por causa e exatamente nos por causa adultos desses também. transtornos, Uhum. né? Como, por exemplo, é um transtorno que tem bastante incidência de tentativas, né? E de suicídio. Então, são temas bem bacanas para a gente discutir, sim. Tá bom? Legal. Muito obrigada a todos. Estamos acabando mais uma edição do CimeroCast. Curta, compartilhe, comente, dê suas sugestões, fale o que você achou do nosso CimeroCast, diga o que você quer para os próximos CimeroCasts. Nós tentaremos atender a todos. Muito obrigada por ficar aqui, por ter escutado tudo, por ter nos acompanhado durante toda essa explanação maravilhosa que foi da doutora Vanessa Ferraz. Muito obrigada.